Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Gálatas 1, do 10 ao 12. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Hoje, eu vim aqui para mais uma mensagem divina, para mais uma conexão com Deus, para um momento em que a gente abre o nosso coração para ouvir Deus falar com a gente. Meu irmão e minha irmã, eu não gravaria essa mensagem hoje, eu não havia preparado nenhuma mensagem para hoje, mas nos meus momentos de devocional e meditação, o Senhor usou uma pessoa para trazer essa mensagem até mim. E meditando nessa mensagem, fazendo um devocional, o Senhor colocou no meu coração um forte desejo de compartilhá-la com você que me ouve. E hoje eu gostaria de falar com você que me acompanha, com você que está ouvindo, sobre esses 3 versículos fortes, e que eu acredito que fala muito aos nossos corações. E para a gente destrinchar essa mensagem e discernir o que o Senhor está falando nos nossos corações, eu vou ler pausadamente alguns detalhes que me chamou muita atenção, que falou muito comigo e que eu acredito que vai falar com você também. No versículo 10 diz assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção hoje para esse questionamento, para que a gente possa refletir. Deus, ele está aplicando esse questionamento à nossa condição atual? Olha, eu posso dizer a você que está me ouvindo que sim. Ele está aplicando a minha condição atual e provavelmente a sua também. É muito difícil e eu acredito quase que impossível algum ser humano hoje não tomar atitudes, muitas das vezes até inconsciente, para viver em aprovação das pessoas. Escuta isso que eu vou te falar agora. Muitos de nós, inúmeras vezes, não temos consciência de como as nossas decisões constantes são baseadas em buscar a aprovação daqueles que nos cercam. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Muitas das vezes nós convivemos ao lado de pessoas muito críticas, pessoas que constantemente julgam o nosso comportamento, pessoas que muitas das vezes dizem coisas que nos chateiam, nos magoam ou até mesmo rejeitam a nossa postura. E para que a gente não seja rejeitado, para que a gente não seja criticado, para que a gente muitas das vezes não seja julgado, nós pisamos em ovos. Nós evitamos de ser aquilo que Jesus nos chamou para ser. Quantos de nós até mesmo negamos a nossa fé? Quantos de nós até mesmo muitas das vezes não conseguimos compartilhar a palavra de Deus da maneira que Deus deseja? Não conseguimos ser humildes o suficiente porque estamos constantemente vivendo em ciclos e locais onde nós estamos sendo oprimidos. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Sabe quando Jesus nos convida a ser humildes, mas a gente não consegue? Porque a sociedade, ela nos oprime tanto, num excesso de status e vaidade, que a gente precisa estar naquela medida perfeita, sabe? Ter a roupa certa, o carro certo, ter as palavras certas, estar na medida certa, ser uma pessoa muito bonita ou elegante, ou ter aquilo que muitas das vezes nós não podemos ter no momento. E muitas das vezes, por viver esse excesso de influência da sociedade, essa coisa maligna nos oprime e nós não conseguimos ser quem Jesus nos chamou para ser. Nesse versículo diz ainda: ou será que procura a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Presta atenção, a palavra do Senhor, ela diz claramente que sendo servos de Cristo, muitas das vezes nós seremos rejeitados e perseguidos. Muitas das vezes seremos perseguidos por amor a Cristo, porque pregaremos uma palavra que vai contramão
da sociedade. Nós vamos muitas das vezes confrontar as pessoas que nos cercam porque nós vamos proferir uma fé e acreditar em algo que muitas das vezes não é aplicado no nosso meio. E com isso, muitas das vezes nós vamos viver exatamente isso que nós não queremos viver: julgamentos, críticas, muitas das vezes rejeição, muitas das vezes perseguição. Vamos viver de uma maneira desconfortável para agradar a Deus. Mas aí eu pergunto a você que está me ouvindo, nós queremos mesmo, e eu me incluo nesse questionamento, porque devemos meditar juntos, o Senhor está falando comigo, está falando com você, nós queremos mesmo agradar a Deus ou queremos agradar as pessoas? Nós estamos mesmo nesse momento buscando conquistar a aprovação dos homens ou buscar a aprovação de Deus? Olha, eu mesma já vivi inúmeros momentos da minha vida em que, tentando agradar a Deus, eu fui rejeitada e criticada pelas pessoas. E eu vou dizer a você, não é fácil. Meu irmão e minha irmã, como é difícil lidar com pessoas que nos julgam, que nos criticam, às vezes até de boca fechada, só com um olhar, só com um comportamento. Pessoas que muitas das vezes fecham a porta em nossa cara, não nos dão um bom dia, nos evitam e nos rejeitam, porque a nossa postura glorifica o nome de Deus. E muitas das vezes, a gente, para ser aceito, muitas das vezes a gente, para se sentir bem, para receber uma demonstração de aceitação, a gente ignora a vontade de Deus. Nós deixamos de ser quem Deus nos chamou para ser e tentamos nos enquadrar nessa sociedade. Olha, isso que eu estou falando para você é uma coisa muito natural, é o que mais acontece com todos nós, eu me incluo nisso. Muitas das vezes, de maneira inconsciente, eu faço coisas que não deveria fazer para agradar pessoas que muitas das vezes me criticam, sabe? Eu vou dar um exemplo muito simples. Recentemente aconteceu uma coisa no meio onde eu vivo e eu passei praticamente um dia todo fazendo coisas que algumas pessoas estavam me julgando por não fazer. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Uma coisa que não é tão relevante, que não é tão importante, eu ouvi determinadas críticas, determinados julgamentos e me coloquei naquela posição de me sentir ofendida. Olha, o ofendido muitas das vezes, ele quer ter razão, ele é orgulhoso e ele esquece do que Jesus nos ensina. A humildade é a postura de reconhecer que nem sempre a gente vai ter razão, de que às vezes nós vamos estar errados e que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, que nós temos fraquezas e fragilidades. Devemos ser humildes para reconhecer que somos limitados, não podemos dar conta de tudo. Mas eu, no meu excesso de orgulho, e eu reconheço, essa é uma das minhas fraquezas, eu preciso buscar graça de Deus constantemente. Eu, no meu excesso de orgulho, eu não quis reconhecer que não dou conta de tudo. E passei boa parte do meu tempo, sabe, fazendo algo que Jesus disse para mim: poxa, você perdeu o seu tempo. Você perdeu a sua energia, um tempo precioso que você poderia estar comigo, que você poderia estar fazendo algo mais útil. Você perdeu fazendo aquilo. E você fez aquilo não porque era importante para você, mas você fez aquilo porque você queria agradar as pessoas, porque você queria ter razão, porque você se apoiou no seu próprio orgulho. Olha, meu irmão e minha irmã, eu, você, todos nós que estamos nesse mundo, nós muitas das vezes nos apoiamos no nosso orgulho, nos apoiamos na necessidade de agradar as pessoas. E olha, eu estou falando isso com você porque eu não sei o que você está passando agora, mas às vezes a gente se cala porque não quer desagradar e às vezes a gente fala porque não quer desagradar. Às vezes a gente faz porque não quer desagradar e às vezes a gente deixa de fazer porque não quer desagradar. Mas o convite hoje de Jesus é que nós possamos agradar a Ele e não aos homens. Partindo desse princípio, o que eu quero compartilhar com você hoje é que eu aprendi uma lição tão preciosa que a gente pode caminhar nesse mundo de uma maneira leve, agradando somente a Deus. Olha, a graça de Jesus nos basta. E isso não é um clichê religioso. O que eu quero dizer para você é que a graça do Senhor, ela é algo que nos alcança quando nós nos submetemos à palavra do Senhor. Quando eu me submeti a abrir o meu coração para que Deus ele ministrasse e me ensinasse a ter uma postura de agradar a Ele e não aos homens, eu comecei a abrir o meu coração para caminhar de uma maneira mais leve. Sabe como que é isso? É exatamente assim. E é totalmente possível na graça de Deus.
eu vou ser clara, tá? A graça de Deus não é algo que nós conseguimos com as nossas forças. É um favor imerecido. É como se Deus derramasse lá de cima. Sabe a chuva quando cai em cima de nós? Que a gente não percebe, a gente está caminhando e as gotas estão tocando a nossa pele. É mais ou menos assim a graça. Ela vai nos alcançando sem a gente fazer nenhum esforço. A gente só precisa pedir a Deus e reconhecer que somos fracos e precisamos. Olha, quando você começar a reconhecer que é difícil buscar a aprovação das pessoas, que nós não precisamos disso, a gente vai caminhar de uma maneira mais leve. Sabe como que é isso? Quando a gente não se importa mais se as pessoas estão julgando o que a gente faz. Quando a gente não se importa mais com as críticas das pessoas. Quando a gente não se importa mais com a rejeição das pessoas, mas a gente se importa em aplicar o que Jesus está nos ensinando. Esse alimento de hoje é para ser degustado em sua alma. É para ser aplicado em seus dias. É para você olhar para Deus agora e perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo que está me impedindo de te agradar? O que eu estou fazendo que está agradando mais aos homens? Deus está nesse momento dando a você uma mensagem para você aplicar na sua condição atual, para que você reflita quantas das vezes você deixou de agradar a Deus para agradar aos homens. E sabe, para finalizar a mensagem, eu vou falar um pouquinho dos 2 últimos versículos, que diz assim: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano, não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim, ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Aqui nesse contexto eu pego muito para mim, Deus fala muito comigo, porque eu compartilho a palavra do Senhor, e compartilhar a palavra do Senhor não é fácil, porque nós devemos ser íntegros e não hipócritas. Eu não posso vir aqui pregar para vocês uma mensagem a qual eu não vivo, eu preciso ter integridade nisso, eu preciso aplicar isso na minha vida. E muitas das vezes é difícil, por quê? Porque essa mensagem que eu trago para vocês, ela não é uma coisa que eu aprendi das outras pessoas, não é algo que eu copio, mas é algo que o Senhor ministra na minha alma. É algo que Deus revela ao meu coração, através da minha rotina. Então, eu quero dizer a você que está me ouvindo, que muitas das vezes, o Senhor ele também vai te convidar a viver as boas novas e a anunciá-la, a falar do amor de Deus. E você não deve ter vergonha, você não deve ficar preocupado se vai ser aprovado ou não pelas pessoas. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vivo num meio onde as pessoas que me cercam, muitas delas, não professam a mesma fé que eu. Essas pessoas, elas têm valores diferentes dos meus. E esses valores, muitas das vezes, eles confrontam a minha alma. E os meus valores confrontam a alma dessas pessoas. E eu sinto que muitas das vezes é difícil administrar isso. Mas quando eu falo das boas novas de Jesus e quando com as minhas ações eu demonstro o amor de Jesus, eu mostro que isso eu não recebi dos homens, mas foi uma revelação de Deus. E que eu não busco a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. O convite dessa mensagem hoje é que a gente busque verdadeiramente levar a palavra do Senhor, não para ser aprovado, não para receber uma salva de palmas. Sabe, eu não estou aqui porque vocês vão me aplaudir ou deixar like no meu vídeo. Às vezes esse vídeo nem alcança tantas pessoas, mas eu sei que alcança quem Jesus determinou. Eu não faço isso por status ou por inscritos, eu faço isso porque é uma obra de Deus, porque eu sei que existem corações que precisam. Porque quando eu precisei, Deus me alcançou com mensagens como essa. Então que hoje, eu e você possamos entender que nós fomos convidados e chamados por Cristo para ser servo. E para ser servo, a gente não tem o objetivo de agradar pessoas, mas de agradar a Deus, de falar a verdade das boas novas, porque ela foi revelada por Cristo e não por homens. E que nós devemos verdadeiramente levar essa mensagem de coração aberto, sendo íntegros. O que é ser íntegro, Inara? É aplicar nas nossas vidas. Não é sobre a gente só falar bonito, mas é sobre confirmar as nossas palavras com as nossas ações. Que hoje você possa verdadeiramente entender que o Senhor está te convidando a agradá-lo e não agradar homens. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus, eu quero apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, nós precisamos da Sua ajuda. Então, abra os nossos olhos para a gente ver o que precisa ser visto, para que a gente mude as nossas ações, os nossos comportamentos para Te agradar. Que possamos abrir mão, Senhor, do orgulho, da vaidade, do ego,
que possamos abrir mão da necessidade de aprovação, para que assim a gente possa viver com integridade a sua palavra, as suas boas novas. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos ensine a te agradar e não ficar buscando agradar as pessoas. Nos ensina a caminhar de maneira leve, Senhor, sem se preocupar com julgamentos ou críticas. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que derrame sobre nós uma graça que excede todo entendimento. Derrama sobre essa pessoa que está ouvindo agora uma graça, Senhor, para que ela se sinta leve em fazer a sua vontade, para que ela não sinta um peso de querer ser aprovada, de querer ser aceita, mas que ela se sinta leve para compartilhar as suas boas novas, para viver, Senhor, o seu caminho, a sua direção, fazendo aquilo que te agrada, sem sentir nenhuma rejeição ou medo, mas que ela possa, em nome do Senhor Jesus, viver de maneira íntegra a sua palavra. Que hoje essa mensagem seja um divisor de águas, levando sobre a vida dela uma graça que excede todo o entendimento. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.